Queria passar, então, a palavra para o professor Vezula. Professor, para quem não te conhece ainda, e para quem já conhece, quem é Juan Carlos Vezula hoje? Não sei, eu diria que neste momento fundamentalmente estou como ser mediador, ¿no? Y en ese sentido preocupado por saber cuál es nuestra función, porque obviamente tenemos un relacionamiento importante con la sociedad y con la comunidad, entonces tentando entender mejor a situación da comunidade, que precisa de nós, que podemos fazer pelas pessoas que não esteja já sendo oferecido, não? Poder diferenciar este ser mediador de outras funções, não? E também eu diria que alguém preocupado pela situação da mediação em geral, nos países que eu conheço, onde atuo, mas fundamentalmente no Brasil. E é algo que convido, não, a reflexionar, a refletir de maneira importante sobre o que estamos fazendo, não? Que função estamos cumprindo. E quero agradecer que acabo de ler que aí a Dani, que está em Portugal, a Leymar está junto com Daniel Bustelo, meu grande amigo, com quem trabalhamos juntos muitos anos, e então quero agradecer muito a presença de todas e todos e fundamentalmente deles. E Daniel está ministrando um curso para o IMAP em Portugal, e então aí, enfim, agradecer muito este contato e este trabalho. E não sei, Vinícius, há muitas outras coisas que poderia falar, que eu sou avó, que adoro meus netos, e meu filho Juan Martín, que segura a pessoa mais importante da minha vida. Então, sou pai, sou vó, sou mediador, luto permanentemente por poder esclarecer o que é ser mediador, enfim. E começamos a quebrar certezas para sabermos que não é tão certo, tão seguro, tão firme isto de identidade, não? E não confundir o formal de documentação com o que a gente é realmente, que é dinâmico e fundamentalmente estamos interagindo permanentemente com as outras pessoas e dependendo dessa interação é que somos. Assim que eu diria que hoje eu sou isso. Professor, maravilha, querido. Obrigado por ter me convidado, porque fico muito feliz de estar aqui com vocês e fundamentalmente participar da estreia de Mariana aqui no Fale Mais. Assim que muito feliz. Obrigadíssimo. Nós é que ficamos muito felizes. Eu me sinto honradíssima de estar aqui participando desse momento, professor, e na sua apresentação, um tanto quanto, né, traz essa inquietação e esse mundo de dúvidas. E conversando, pensando sobre o nosso tema de hoje, né, o professor falou sobre lutar para esclarecer sobre o que é esse ser mediador, muito nesse lugar de quebrar as certezas daquilo que são colocadas. Então, eu começo, professor, perguntando, né, com o tema da nossa live, sobre esse ser mediador. O senhor poderia falar mais sobre isso para a gente, por favor? Sabem que é um tema que adoro e que de
alguma maneira está em permanente questionamento, em permanente evolução. Não? Acho que ser mediador é poder se questionar, não? Para quem e para que trabalho como mediador e qual é minha função a respeito de diferenciar, não? Não tem sentido que a mediação seja igual à conciliação, ou que as pessoas na mediação falem as mesmas coisas que falaram entre eles milhares de vezes, ou que... Então, eu diria que eu sou, de alguma maneira, parte dessa dinâmica que se produz na mediação, pela qual meu não saber quem são eles, meu não saber nada da vida deles, longe de pretender saber o que é melhor para eles, para elas. E acho que isso é um grande dinamizador de que eles e elas possam falar o não dito. Não? Então, digamos, se eu tivesse que fazer uma definição de o que nós pensamos, o que é ser mediador é dinamizador, porque forma parte dessa dinâmica interativa e interpessoal que chama-se mediação, e que em nosso anseio por conhecer melhor, por compreender mais, nosso anseio por gerar esse espaço para que eles possam dizer o não dito, se escutar o não dito, não? Se escutar o não dito, digamos, isso é ser mediador. Não? E a partir daí acompanhar as pessoas nesse caminho de poder objetivar, de poder se manifestar, se expressar, realmente tomar informação, realmente, digamos, conseguir perceber, digamos, que é o que não gostam do interrelacionamento, tanto seja interpessoal como familiar ou empresarial, o que seja. Digamos, que é o que não está a satisfazer desse interrelacionamento e como desenvolver, planejar um projeto de futuro que seja satisfatório para todas e todos os que formam parte desse interrelacionamento. Não? Então, digamos, essa complexidade chamada interrelação, essa complexidade chamada família, essa complexidade chamada comunidade, escola, ou que seja o grupo humano, não? Que estejamos a trabalhar. Não? E cada dia se perguntar, ¿no? O que é ser mediador, porque dessa maneira estamos ativos para escutar o que as pessoas estão a precisar de mim, qual a função, e que seja diferenciada de, digamos, um advogado, um psicólogo, ou profissionais do saber, que podem dar respostas, sino precisamente podermos realmente captar, escutar, perceber a pergunta que eles estão se fazendo e poder verbalizá-la para que eles consigam trazer isto que está a pugnar por ser dito, essa apropriação dessa palavra, e assim é ser, este ser mediador, ¿no? Esta função mediadora. Então, digamos, isto é precisamente algo que está permanentemente em evolução. Enfim, acho que mais que eu dizer, cada um deve se questionar
o que é seu ser mediador. Não? Eu acho que essa, inclusive, é um dos pontos assim que mais fez eu me apaixonar assim pela emancipadora responsável, sabe? Essa capacidade de o que dentro de você, o que dentro da tua vida, das tuas experiências, você capta para se fazer esse ser mediador mesmo, né? Que não existe um ser mediador perfeito, um ser mediador do devir, assim. Existe um ser mediador que é o você. Cada um é o melhor mediador que pode ser e você vai trabalhando isso com base nesse diálogo, né? Social, nesse diálogo das nossas interrelações, dentro, fora das salas de mediação. O que eu queria daí saber, professor, assim, como que você vê essa interrelação? Porque, por exemplo, eu construo meu ser mediador, né? E isso é um processo que tecnicamente é informal, porque é uma coisa que é minha, do meu cotidiano, das coisas que eu leio, dos filmes que eu vejo, das pessoas que eu convivo. Mas como que você vê essa construção dentro de um mundo do formal daí, né? Acho que essa que é a grande questão, que a mediação está muito inserida dentro do formal, e daí o que me pega muito é isso, assim, né? Até que ponto a gente está construindo algo que é informal, que é nosso, e até que ponto que a gente também é colonizado, né? Vinícius, você deu na ferida e como toda ferida dói. A mediação é informal, seja realizada onde seja realizada. Na Corte de Luís XV, no Judiciário, numa Câmara, numa associação comercial, enfim, onde seja. Digamos, a mediação é informal. E não somente é informal porque é oral, porque é informal. Não. É informal desde esta perspectiva. Digamos, eles me fazem mediadores. Mediandos me fazem mediadores. Então, digamos, se eu vou ser um mediador segundo os mediandos que estejam na mediação, não podemos nunca formalizar nem formatizar. Então, que fiquem com a conciliação que é própria do judiciário, que é própria da informalidade formal, da informalidade superficial. E com isto não estou falando mal da supervisão. Não, digamos, não é que eu rejeite a conciliação, digamos, não é que estou falando mal da conciliação, mas é outra coisa. E de alguma maneira convive melhor com este formal. A única maneira que nós temos de conviver com a formalidade é nos respeitando mutuamente. Então, você faça o formal, eu faço o informal. Então, eu tenho um trabalho para realizar com o cotidiano das pessoas. E esse cotidiano das pessoas não pode ser violentado com a formalidade. Depois, esse projeto de futuro poderá ser transformado num acordo e fazer o que formalmente seja necessário fazer pelas pessoas que sabem o que é necessário fazer formalmente, advogados, advogadas, operadores judiciais, juízes, etc. Veja, esse casamento, eu tive uma experiência de muitos anos. Ou seja, eu trabalhei no judiciário de Joinville, Santa Catarina, com uma equipe de mediação importante, junto à vara da infância e da juventude, que o juiz era o doutor Alexandre Moraes da Rosa. Então, aí tínhamos uma sala dentro do fórum, mas era uma sala totalmente diferente, com cores, móveis, absolutamente diferente. E aí trabalhávamos desde a gestão da mediação, trabalhando com adolescentes autores de ato infracional, que tinham sido adjudicados ato infracional, e suas famílias, vítimas, suas famílias, e trabalhávamos informalmente, absolutamente.
Quando todo mundo estava com terno, gravata, nós estávamos vestidos comumente, digamos, sem uniforme, falávamos de uma maneira cotidiana e, ao mesmo tempo, o projeto de futuro era um projeto de futuro informal, redigido por elas e por eles. E isso chegava ao juiz. E o juiz, claro, não podia homologar isso. Então, ele redigia uma sentença, Alexandre redigia uma sentença, incluindo esse projeto de futuro redigido pelos mediandos, pelas mediandas. E eu acho que isso é respeito. Isso é respeito. Dizer, ok, nós falamos de uma maneira, atuamos de uma maneira, temos... Mas isto não é somente o mundo. Devemos respeitar que existe outro mundo, do informal, do cotidiano. Então, esse casamento pode funcionar, na base do respeito. Agora, se eu quero, digamos, obrigar a dos termos, digamos, do mundo formal, judiciário, e o mundo do informal, da mediação, quero obrigar a que um se submeta a outro, aí não funciona. Aí não funciona porque descaracterizo e toda submissão produz, em definitiva, violência. Então, digamos, não estamos a dar o serviço que as pessoas precisam. Então, ok, digamos, querem trabalhar exclusivamente formalmente, trabalhem com audiência de conciliação, mas não contaminem a mediação da maneira que o fazem, chamando de audiência de mediação. A mediação nunca pode ser uma audiência. A mediação é um encontro interativo. Na audiência tem alguém superior e com formalidade. Enfim, acho que por aí vai. Professor. Opa! O professor acho que foi desligar o microfone e caiu. Ele bateu no botão de desligar a câmera, na verdade. Acho que é só ele ligar de novo ali clicar, professor, no botãozinho que é um quadradinho com um negocinho de câmera, assim. Fica entre o microfone e um que é duas setinhas indo e vindo. Muito bom. Obrigada, professor. Eu fiz algo de emergir, sair, não sei onde fui. Importante que estamos todos aqui. Professora, essa fala sobre o formal e o informal, ele me remete àquela primeira pergunta, né, que o professor fez tem a ver com para quem trabalhamos, né, no formal. E aí, essa pergunta da nossa formação do ser mediador, né, e no formal a gente cumpre obrigações para além da proposta daquelas pessoas para que trabalhamos, né, há uma instituição para quem se trabalha, e isso traz alguma complicação, enfim. Mas só para algumas reflexões. E enquanto o professor falava, as minhas anotações rolavam aqui sobre perguntas do que fazer. E uma coisa me chamou a atenção, professor. Nessa ideia de ser mediador e nos formar mediador, o professor que tem formado tantas pessoas, nos formou, né, Vinícius, auxilia nessa nossa formação do nosso ser mediador, eu fiquei pensando em quais os nossos desafios para nos tornarmos, para formarmos esse ser mediador. E uma das coisas que me chama a atenção, professor, talvez na sua fala, é esse estarmos ativos para escutar. Eu não sei como que o professor pensa e quais que seriam se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre quais são esses nossos desafios nessa nossa formação do ser um mediador e se essa escuta seria desafiadora também, enfim. Sobre essa questão da escuta, professor, o que a gente poderia falar mais sobre? Ele clicou na câmera de novo. Acho que o professor foi clicar no microfone. Mas eu quero Tem um botãozinho. quero registrar
registrar aqui, enquanto o professor volta, o clamor, a frase da Magda, Maiana, querida, que saudade, tô quase indo te visitar na Bahia. Que você fala que respeitará esse clamor do professor, né? Então, quanto nós que atuamos no judiciário, né, Vinícius, somos tocados por essa, talvez aquilo, né? Será que a gente já pensou sobre isso antes? É Sobre isso verdade. que o senhor tem falado, né? De trazer, enfim, eu vou, Magda, eu vou para te ver, para a gente refletir sobre esse convite, para que a gente não repita algo que já existe com outro nome, né, Vinícius? Exatamente. É exatamente isso, né? Até porque eu acho que é o que eu falei, é o que eu gosto na Emancipadora, tudo assim, é exatamente essa quebra, né? Esse, essa saída, assim, que ela te propõe, né? De você ver as coisas sobre um outro paradigma, sobre uma outra proposta, né? Eu acho que isso que é o mais me chama atenção, assim. Mas o professor ainda não voltou. Professor, você ainda está mutado e a gente não vê sua imagem. Talvez tenha que clicar ali no microfone, na câmerazinha de novo. Ah, eu acho que ele... Entendi. Saiu? Entendi. Caiu o negócio dele, só que ele não saiu daqui. Caiu o perfil dele, mas o perfil dele continua aqui. Isso aconteceu uma outra vez também. Bruno, se o Bruno estiver por aí, ele tem que, acho que, tirar o professor daqui da sala e daí deixar o professor entrar de novo. Já estou atuando nisso. Olha, Aí, ó. a voz do além. Olá, professor falando que quer entrar. Quer. Por favor, Agora a Bruno. gente tem uma equipe técnica aqui, né? Agora não estamos mais sozinhos. Tá muito chique isso. E, Sônia, eu não sei se você também anota, sabe? Faz algumas anotações. Olá, no nosso encontro interativo, professor. Está de volta. Sabe o que acontece? Eu quero desligar o microfone para não fazer barulho. E aí vai a imagem para o outro lado. Então não vou desligar mais, ok? Fica tranquilo, professor. A gente se vira que aqui é ao vivo. Ao vivo é assim, entendeu? Não tem jeito. Ok. Desculpem, mil desculpas pela minha torpeza, ok? É isso, professor. Então, eu gostaria de lhe convidar novamente para falar sobre essa questão dos desafios, professor, nessa nossa formação do ser mediador, ou aquilo que a gente precisa olhar, né, com cuidado, trazer a nossa consciência, enfim. Sobre a questão da escuta, professor, o senhor poderia falar um pouquinho mais dessa escuta que faz parte do nosso ser mediador? Sim, eu primeiro gostaria de falar do desafio de formar. Como vocês sabem, formam parte da equipe de professores do IMAP. Estamos permanentemente, fundamentalmente com Pedro, com vocês, tentando perceber, digamos, o que estamos fazendo, porque há uma convicção tão forte, há uma pressão social da cultura tão enorme por resolver, por sermos profissionais da resolução, da solução, profissionais, digamos, de procedimentos alternativos de solução de conflitos ou resolução de conflitos. Isso está tão incorporado que não podemos perceber de que há um outro mundo, que é o mundo da escuta não para resolver, senão a escuta para que eles se escutem, para que eles possam falar. Então, digamos, permanentemente o desafio é atualizar nossos cursos, atualizar estarmos nos cursos, para que possam realmente as pessoas questionar esta configuração de ser profissionais do saber e que se consigan questionar, digamos,
¿para qué estou escutando? ¿Para qué estou escutando? ¿Estou escutando para que eles exerzam a autonomia? ¿O estou escutando para que eles se submetam a, digamos, esta organización social, esta cultura que nos lleva a, de alguna manera, depender, mas no depender de una manera sadia, sino a someternos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo poder quebrar esta sumisión? Pela escuta. Y una escuta a partir de este no saber. Entonces, digamos, lo primero y fundamental es conseguir que eu me prepare para colher y para escutar desde ahí. Y este preparo envolve necesariamente un desenvolvimento de habilidades y al mismo tiempo un entender que es fundamental saber mucho para poder quebrar ese saber, porque ese saber presta para mí, no presta para eles, para elas, porque eles e elas têm seu saber, que é o importante, porque para exercer autonomia, o primeiro que eu tenho que fazer é entender que eu posso. E se eu entendo que eu posso é porque eu utilizo meu saber. Se eu dependo do saber de outro, eu já não estou exercendo esta autonomia. Por isso é que nós chamamos de mediação emancipadora, porque é fundamental que as pessoas percebam suas capacidades, suas possibilidades, sua realidade, y que nós realmente estamos ahí para acompañar en ese ejercicio de autonomía. Entonces nuestra escuta es una escuta de acompañamiento, una escuta precisamente para que ellos puedan se escutar. Y si ellos van a continuar utilizando frases feitas, o digamos, maneiras feitas de se comunicarem, porque a cultura así o determina, como se diz, como se fala, como se faz para seducir, como se faz para se separar, como se faz para amar, como se faz para odiar, ¿no? Todo eso, de alguna manera, a gente escuta reiteradamente na mediação. São frases já feitas, frases estruturadas, e isso que vem se dizendo há muito tempo e não produz nada. É como uma ficção. E esse submeter-se à cultura os leva a, digamos, não falar realmente com suas próprias palavras, não? E este exercer, digamos, esse poder dizer o não dito, esse poder trazer suas próprias palavras, que estão contidas nessas frases, ou seja, podermos partir de escutar algo, digamos, manifesto, para que eles mesmos tragam o que está embutido nesse manifesto. Se estão falando de pensão, provavelmente, se falar de pensão, esteja contendo muitas outras questões interrelacionadas que não passam pela pensão. Então, não sejamos cabeçaduras de meter, de querer, digamos, falamos de pensão. Acabou, não há, digamos, o que está na demanda é o que deve ser trabalhado e resolvido. Não há outra opção. Não, somos pessoas, seres humanos complexos, decimos uma coisa querendo dizer muitas mais. Entendamos isto, que a mediação é o espaço para dizer o muito mais, o que está embutido. As palavras
palabras, digamos, que están significando esa palabra. Y eso, digamos, somente con una escuta especial de no saber, de no querer resolver, de no ficar grudado a historia, sino, pelo contrario, escutar o que está a ser dito e onde está a palavra, segundo a minha escuta, lógico, onde está a palavra que está a conter tanta, tanta, tanta palavra não dita. Você nunca me disse isso. Eu sempre te dizia, não? Esse jogo é precisamente o que surge quando começam a se apropiar de suas próprias palavras, não? E aí, nesse sentido, é importante, não? A todo o trabalho desenvolvido por Daniel Bustelo, digamos, a partir de diálogos e de coisas, donde ele traz esta função mediadora, não? Que é o resgato, digamos, desde essa terminologia, função mediadora, e também resgato desde este ser mediador, não? Digamos, as duas coisas, de alguma maneira, estão a falar disto, desse não saber, de não querer saber, sino querer conhecer essas pessoas para que elas se conheçam. Escutar essas pessoas para ver o original que estão a se dizer. Então, digamos, esse é o grande desafio. Como formar essas pessoas? E ao mesmo tempo não ser impositivo, porque se somos impositivos estamos indo contra do que queremos ensinar. Se é algo que deve desenvolver naturalmente, é algo que deve precisamente ser, digamos, desenvolvido percebendo que isso é necessário. E então, digamos, já temos muitos que resolvem por nós. Por favor, não resolvam mais por nós. Deixem-nos espaço para tratar de nos equivocar sozinhos. Assim aprendemos e cada vez vamos resolvendo melhor. Isso é ser mediador. Acho. Perfeito, professor. Eu acho que é muito por aí mesmo, assim, porque eu acho que ser mediador é muito um trabalho de ser mais humano, sabe? Ser, assim, agarrar a sua humanidade e entender ela de fato, sabe? Não tentar colonizar, não tentar entender, sabe? Porque os outros querem que seja assim, né? Mas tentar criar você mesmo, né? Essa sua personalidade. E eu acho que isso é a parte mais legal, assim. E o que eu queria, a gente já tá ficando mais ou menos sem tempo, assim, né? Então, acho que essa é uma grande pergunta que eu queria trazer hoje, assim, professor, e vai muito com o que o professor trouxe. Eu treino meu ser mediador, eu desenvolvo ele diariamente, né? Mas como é que eu desenvolvo esse não saber nessa função mediadora? Como que o professor vê, assim, formas, assim, como que o professor vê que a gente pode... porque eu vejo que isso até causa muita confusão em muitas pessoas. Muita gente vem falar comigo sobre esse não saber, achando que o não saber é um estado de nirvana, que não passa nada pelo seu cérebro, e que você está tudo em branco, quase ascendendo ao Buda. Mas eu queria acho que era importante trazer para o pessoal, até que está aqui na live, como que é a tua visão disso? Como é que a gente desenvolve isso nessa função mediadora? Fiquei grudado a esta imagem de Buda, esse Zen, ¿no? No es para nada ese estado de meditación, no. Ese no saber es un saber, o sea, nos debemos conseguir perceber que nuestro saber es importante para nós. Mas mesmo, digamos, quando a gente é pai, estar escutando, não desde meu saber, porque eu já vivi muitos anos, vamos a ver qual é o saber dele.
E isto, em definitiva, eu diria, tem a ver muito com a pedagogia de Paulo Freire, tem a ver, digamos, com todo, digamos, um questionamento e esta passagem, não, da dependência à emancipação. Não foi em vão essa minha capacitação em trabalho com adolescentes, toda esta pesquisa que eu realizei, que foi a base do meu mestrado. Todo isso me abriu a essa passagem da dependência e emancipação. Depois, o saber, digamos, com toda a proposta de Boaventura de Sousa Santos, em Coimbra, todo isso também ele fala do direito na tensão de regular ou de emancipar. Não? E veja que estou falando de meu saber para precisamente neutralizar meu saber, para abrir espaço, não? Abrir espaço, não? Abrir espaço para que emerja esse. Una grande colega de Fortaleza siempre decía que era como una gangorra, ¿no? Cuanto más saber do mediador, menor saber dos mediandos. Cuanto más saber dos mediandos, menor saber do mediador. Entonces, digamos, esto asoció a frases de Beatriz Brenner, ¿no? A colega de Fortaleza es Josie Lady, ¿no? De Cronenberg. Y, digamos, es una imagen muy bonita porque, digamos, junto con esta de Beatriz Brenner, de un mediador biodegradable, ¿no? Un mediador que va produciendo un efecto, porque obviamente nos producimos un efecto, porque estamos entrando en el mundo de realidades de esa familia, de ese casado o de quien sea, ¿no? Y entramos y producimos un efecto, nuestra presencia ya modifica, ¿no? Mas a partir de ahí comenzamos a dejar de producir efecto para que ellos precisamente se apropien de su situación y puedan continuar avanti. Para digamos, não saber, eu tenho que fazer um trabalho primeiro, de humildade. De todo que eu sei serve para mim e serve para construir o não saber. E que é? Quando eu escuto, eu tenho a tendência cultural a interpretar. Já nosso sistema, digamos, auditivo é um sistema que requer que o som seja precisamente complementado pelos meus conhecimentos, minhas formações e experiências, que vai dar significado a esse significante que é um som. Então já estou a interpretar. Então, digamos, fazer um permanente, eu diria, autoobservação sobre por que estou interpretando. Então, digamos, vamos a perguntar por que o que eles estão dizendo. Vamos a reiterar esse significante, essa palavra escutada, para que eles tragam seus significados. Então, nesse exercício de eu procurar, a partir do significante, o som, a palavra, trazer essa palavra para que eles falem mais sobre isso, como o nome destas lives. Aí, então, eu neutralizo, digamos, meu saber para dar espaço a esse saber deles. Esse, digamos, não interpretar. Procurar que eles interpretem, eles tragam seus significados a isto.
claro, esa es la diferencia, porque todas las otras propuestas son interpretando y interpretando tendenciosamente desde una disciplina. Eu escuto desde a psicologia, desde a psicanálise, eu escuto desde o direito, eu escuto desde a engenharia, eu escuto desde, digamos, desde a organização mental que eu tenho. Então, digamos, devemos poder fazer um clique e quando estamos exercendo esta função mediadora, não é que vamos a deixar de saber, vamos a ter consciência de que estamos invadindo os significados deles. Então, digamos, eu recebi essa xícara precisamente de Dani, que agradeço muito, da presidente da comissão, da OAB, e aí dizia, eu posso saber o que eu digo, mas nunca saberei o que os outros escutaram, não? E esta frase, digamos, que é muito sábia, de alguma maneira está integrado esto. Eles falam. Quando eu escuto, deixa de ser o que eles falaram. Então, digamos, eu tenho que escutar para perguntar, consciente de este interpretar que eu estou fazendo. Então, digamos, essa consciência de que eu estou interpretando é a que me permite exercer este não saber, para que esse saber está, obviamente que está, e não posso quebrarlo ni negarlo, mas consciente de que esse saber está, eu vou recorrer ao saber deles, eu vou recorrer a, ok, percebo que esta palavra está sendo interpretada por mim, vamos a ver, digamos, que é o que você está a dizer com isto. E aí exerço esse não saber. Não sei se compliquei, esclareci. Agradeço muito a Rosy, que esteve fazendo de fã aí, dizendo que estava bem. E também agradeço os comentários de todas e todos. Sim. Não, maravilha, professor. Acho que ficou muito claro. Acho que é uma reflexão muito importante, assim. Eu acho que, inclusive, a importância dessa live aqui do Fale Mais Sobre Isso está nesses momentos, assim, em que a gente consegue trazer essas informações, essas reflexões para as pessoas. E eu tenho certeza, vendo os comentários aqui, que muita gente vai levar para casa isso para refletir, para construir esse ser mediador, né? Que é uma construção própria, né? No final das contas. Então, eu queria agradecer de verdade, professor, até porque a gente está chegando aqui já no nosso tempo, a gente está tentando hoje em dia ser um pouquinho mais firme com os nossos horários aí, para não extrapolar, porque senão a gente ia ficar a tarde inteira conversando aqui, né? Então, eu queria dar uma abertura, assim, até, professor, para você ter uma fala final aí, encerrar o assunto, para a gente poder ir já pro dar um tchauzinho pro pessoal. Veja, obrigado pela oportunidade para refletir junto com vocês, porque em definitiva, digamos, são palavras que surgem, digamos, aqui e agora, porque estou dialogando com vocês e imaginariamente com todas as pessoas que estão participando desta live, não? Eu, como síntese, diria que há uma necessidade muito importante de questionar. E eu vou me interpretar, digamos, minhas palavras, meus silêncios, meus atos, e seguramente eu trarei algum tipo de ilusório. Ou seja, nós estamos muito formados no ilusório. O ilusório é esta ilusão de que o homem, que o ser humano, digamos, homem e mulher, podemos, somos seguros, e então, digamos, permanentemente
que a realidade nos questiona estas certezas e nos questiona. E obviamente que podernos questionar em nosso pensar, podernos questionar em nossa prática, em nossa função, eu acho que abrir a porta a quebrar esse ilusório, não? Então, assim como nós trabalhamos escutando para que as pessoas dessa comunicação ilusória porque pensam terem-se compreendido, terem-se entendido, realmente possam ir a falar de uma maneira simbólica no sentido de entender que o que se diz tem muitas outras palavras, muitos outros sentidos que devem ser trazidos. Então, o questionamento, acho que a base de toda nossa atuação, de todo nosso ser mediador. Então, quero agradecer muito para poder trazer, refletir com vocês sobre estes questionamentos, me questionar enquanto, digamos, afirmo, porque humano sou e eu afirmo, coisa que depois questiono, não? E muito obrigado mesmo. Professor, nós que agradecemos, esse é sempre um presente de ouvir, e esse processo de reflexão que o professor fala, a gente mergulha nele também, eu mergulho nele também, nesse eterno questionamento que nos faz sempre estar em movimento. Eu acho que esse questionamento nos faz estar em movimento, né? Em movimento para reflexão, um movimento para evolução, né? E nos quebra todas aquelas certezas que o professor falava lá no começo, né? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, é sempre maravilhoso poder lhe ouvir, né? Nos faz crescer. Quero agradecer ao Vinícius, que esteve conosco aqui, ao Bruno, que está no backstage nos cuidando sempre, isso ficou muito bom. E avisar que a nossa próxima live vai ser com o Vinícius. No dia 6, eu e Bruno receberemos Vinícius. E a gente vai nesse revezamento, enfim, convido a todos para estarem conosco. Agradeço as participações, as mensagens de todos. E nos vemos, então, dia 6, aqui, nesse mesmo local. Um abraço, meus queridos. Falar um pouquinho sobre trabalho em equipe, pessoal, dentro da mediação. Vamos lá, então. Obrigado, querido. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que assistiu. O Henrique, a Dulce, que entrou aqui agora, a Rose, todo mundo. Sejam sempre muito bem-vindos. Quem não segue ainda a página, segue aí, curte aqui que a gente vai continuar com a programação, vai continuar colocando os cursos aqui. Todas as informações que vocês precisarem de qualquer evento que tem aqui no Brasil vai estar aqui na página. Então, qualquer coisa que precisarem também é só mandar mensagem. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado por tudo. Beijinhos.